Boa noite a todos, sejam bem-vindos, então, ao espaço virtual aqui do NUR, né? Nós estamos começando, então, um novo mini-curso, que é um bloco dentro do projeto que a gente desenvolve, né? Um projeto de extensão, que é o Histórias de Sabedoria e Ensinamento. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com as histórias de sabedoria e ensinamento do Japão, né? Então, são histórias de sabedoria e ensinamento de diversas tradições, quem está participando pela primeira vez, então é o nosso projeto de extensão do NUR, que o NUR é o Núcleo de Pesquisas em Filosofia Islâmica, Judaica e Oriental da Unifesp, tá? Então, sejam todos bem-vindos, estejam à vontade, né? E quem está participando pela primeira vez, seja bem-vindo também, né? Pela primeira vez aqui nos nossos eventos. E, se vocês quiserem acompanhar, então, a nossa programação, os monitores já colocaram aqui, né, tanto o nosso canal do YouTube, quanto o próprio site do NUR e a página do Facebook, que é por onde a gente sempre está atualizando, né, nessa programação, está sempre divulgando as atividades, tá bom? Então, eu vou passar diretamente ao professor doutor Luiz Fernando Fontes Teixeira, para ele começar, então, esse novo bloco, né, ele já ofereceu aqui um bloco sobre China, quem tiver interesse, né, ele está disponível já no canal do no YouTube, né, então, eu vou passar a palavra para ele começar, então, o nosso curso, nosso mini curso sobre o Japão. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigada, Luiz Fernando, também. Obrigado, professora. Vamos lá. Eu gostaria de começar explicando um pouquinho para vocês o porquê desse curso e como é que nós chegamos até aqui. Como a professora explicou, as histórias de sabedoria e ensinamento são um projeto do NUR, do nosso Núcleo de Pesquisas em Filosofia Islâmica, Judaica e Oriental. Trata-se de um projeto no qual nós investigamos, sobretudo, tradições de pensamento e transmissões desses ensinamentos e dessa sabedoria em veículos não canônicos, o que significa por meio de contos, de fábulas, da transmissão oral, também por meios textuais, mas que, em geral, não compõem o cânone mais popular, o cânone pop do pensamento filosófico. O que acontece? Nesse contexto, eu comecei a desenvolver uma pesquisa sobre a estrutura das narrativas na tradição Chan e Zen do budismo, tá? Eu realizo essa pesquisa atualmente na Unifesp, com supervisão da professora Cecília, no formato de uma pesquisa de pós-doutorado, com a intenção de entender um pouquinho melhor o que são essas narrativas dessa tradição, de que forma elas se constroem, e por que elas são tão diferentes dos discursos com os quais a gente está acostumado. Sobretudo porque vocês vão ver no decorrer do curso que muitas delas são estranhíssimas, causam alguns choques, algumas parecem não fazer sentido, algumas parecem ser contraditórias, e o que a gente vai tentar fazer ao longo do curso é entender e explicar um pouquinho melhor essas tradições. Tá? Esse curso sobre Koan é um curso que eu fiz pensando em um problema particular, tá? Um problema que eu considero como um problema fundamental do meu interesse. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu vou me ocupar de apresentar esse problema para vocês, de colocar uma pergunta ou algumas perguntas fundamentais e de levantar algumas hipóteses, tá? Então, a gente vai começar por um caminho não tão direto, não vamos entrar direto na tradição dos Koan, vamos entrar só um pouquinho, só para dar um gostinho, mas para a gente entender um pouquinho melhor o porquê de abordar essa tradição. Aí, a partir daí, a gente começa na segunda, na terceira e na quarta aula a estudar esses textos, ou esses fragmentos textuais, ou esses fragmentos de relatos com um pouquinho mais de detalhe, sobretudo aqueles que fazem parte do que a gente chama de Japão medieval. Isso também no nosso segundo encontro
eu vou entrar em mais detalhes, explicar um pouquinho o que é isso, o Japão medieval. A Idade Média é uma categoria que não necessariamente corresponde. Quando a gente pensa em Idade Média Europeia e Idade Média no Extremo Oriente, são períodos diferentes, tá? E a gente vai entrar nisso com calma no segundo encontro. O terceiro, imagino eu, conforme o meu plano de voo aqui, a gente vai trabalhar alguns quans com bastante detalhe. No último encontro, a minha proposta é que a gente tente entender a estrutura desses quans, a estrutura lógica, sobretudo, desses quans, que parece que não tem, mas tem, tá? Eu vou começar, então, uma apresentação já com uma coisinha para vocês pensarem. Um pequeno e brevíssimo quant, só para vocês terem uma noção do que se trata. E ele diz: o mestre Zen Umon disse, o mundo é vasto e grande. Por que você veste seu hobby quando o sino toca? Só um exemplo básico de koan. Eu não sei o que vocês pensam disso, nem de que maneira vocês lidam com uma transmissão de ensinamento dessa forma. Mas eu vou explicar um pouquinho por que eu selecionei esse koan para a gente começar. Então vamos lá. Qual é o problema fundamental por meio do qual eu comecei a me aproximar dessas tradições? Esse problema é um problema que eu acredito que todos vocês estejam refletindo sobre ele cada dia mais e com mais ênfase, que é basicamente a questão do sofrimento. Tá? Por que a questão do sofrimento? Bom, porque sofremos e isso incomoda. E o que é que nós chamamos de sofrimento? Muitas coisas. Eu não sei o que vocês chamam de sofrimento, ou o que é sofrível para vocês. Certamente, talvez não seja a mesma coisa. Certamente, talvez é ótimo. Certamente não é a mesma coisa do que para as outras pessoas, e aquilo que me é sofrível talvez não seja para vocês, e a gente acaba não entendendo muito bem o que significa, então, sofrer. Tá? Eu gostaria de ensaiar uma definição preliminar, uma definição um pouco mais universal, arraigada no próprio termo, na própria palavra. Tá? Eu gostaria de pensar com vocês que sofrimento significa um tipo de mal-estar causado por carregar ou suportar algo. Tá? Pensem que isso está na própria palavra, tá? Carregar ou suportar é da própria raiz da palavra. O súferos diz exatamente isso. Esse ferro é a ideia sempre de carregar algo, suportar algo. Só que aí tem uma coisa muito interessante. A gente fala em carregar, a gente pensa imediatamente em carregar nas costas, carregar em cima. No caso do sofrimento, o buraco é um pouco mais embaixo, porque a gente está falando de uma coisa que a gente suporta, mas que está por debaixo, né? Que de certa forma está oculto, talvez escondido, mas é um sofrimento que está lá. Existe uma questão que eu não sei se vocês já pararam para se colocar. Por que a gente sofre? Por que seres humanos sofrem? Esse é o motivo pelo qual eu me aproximei, em primeiro lugar, da tradição budista. Porque, dentre todas as tradições sapienciais, tem gente que já está ansiosa, dentre todas as tradições sapienciais, a tradição budista é aquela cujo ponto de partida é o problema do sofrimento. E é aquela na qual, com maior ênfase, se pensa em dissolver o problema do sofrimento. Porque estamos insatisfeitos? Sim, faz sentido, faz total sentido, Quilão.
Agora, o que isso significa já é um outro problema. Pensar em budismo, eu gostaria de abrir um parêntese aqui, que eu nem cheguei a pontuar isso nos slides, nem nada, mas é porque é uma discussão, é uma tecla na qual eu já bati algumas vezes, que é o que é budismo. Budismo é religião, budismo é filosofia, budismo é o quê? Tá? Depende do que vocês entendem por religião, depende do que vocês entendem por filosofia, tá? Talvez não seja uma religião num sentido sociológico, no sentido de um conjunto de crenças em relação a algo que é sagrado, no sentido transcendental, talvez seja uma religião no sentido de um religar ou de um reconectar com alguma coisa, talvez seja filosofia, se a gente tiver uma cabeça um pouquinho mais aberta para entender filosofia, para entender o que é propriamente a questão filosófica, o que significa colocar o pensamento em exercício. Certamente não é filosofia para a maioria das pessoas que leem a história da filosofia pelos manuais e que acreditam piamente que a filosofia nasce na Grécia e é exclusivamente grega. Não vou bater nessa tecla de novo, porque a gente discutiu bastante isso, a não ser que alguém me provoque, mas o budismo é, do meu ponto de vista, não apenas uma filosofia como eu entendo filosofia, não apenas uma religião como eu entendo religião, em um certo direcionamento, mas é também um bhavana, um termo sânscrito que significa cultivo. A raiz desse termo, bu, no sânscrito é o verbo ser. Então é uma maneira de ser, uma maneira de estar no mundo. E é assim que eu gosto de pensar o budismo. Tá? Como uma espécie de maneira de cultivar. De cultivar o quê? Isso mais para frente a gente vai pensar. Tá? Mas, como eu havia dito, o budismo é a tradição cujo ponto de partida é o problema do sofrimento. Eu vou trazer aqui algumas questões técnicas, não se assustem com línguas estranhas nem nada do tipo, para aqueles que não estão familiarizados, mas é só para a gente ter uma visualização bacana. Então, começando com isso aqui. O que é isso aqui? Essa passagem ela foi extraída do que a gente chama de Cânone Pali. O Cânone Pali é um conjunto de escritos que é considerado como os escritos autoritativos ou os escritos mais importantes de uma tradição budista conhecida como a Escola dos Anciãos, o budismo Theravada. E reúne em seu corpo uma série de discursos, de passagens, de encontros e de ensinamentos que dizem respeito ao budismo e a Siddhartha Gautama. Para aqueles que nunca nem sequer ouviram falar de budismo, vamos ter em mente isso, tá? A gente está falando de uma tradição que nasce em algum momento entre o sexto entre o sétimo e o quinto século antes da Era Comum, tá? Que tem início com essa figura histórica, Siddhartha Gautama, que nasce em Kapilavatthu, que migra para a Índia, que vinha de uma família de kshatriyas. Vocês sabem que existem 4 castas principais, existem muitas outras, mas a princípio as originais são 4 castas. Os kshatriyas são essa segunda casta, então ele vinha de uma família aí de nobres, de guerreiros ou de algo do tipo, talvez comerciantes, não era um brahmane, não era alguém considerado da casta superior, mas estava ali no meio termo, né? Ele, em um determinado momento, aos 22 anos de idade, ele decide seguir o caminho de uma vida cética e buscar um tipo de evolução espiritual. Ele vai atrás desse caminho, ele não encontra muita coisa, ele decide cultivar uma maneira de meditar que era mais própria, aquilo que ele concebia como um problema fundamental, né?
após essa meditação, eu não vou entrar, já entrei no detalhe sobre esse tipo de meditação na palestra sobre o pontapé do Mestre Zen, que está no YouTube, tá? Mas não acho que seja necessário entrar aqui. Ele pronuncia o seu primeiro sermão, o seu primeiro discurso, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui na tela. Isso é só um trechinho. E ele diz o seguinte: agora, esta, monges, é a nobre verdade acerca da origem do sofrimento. É este desejo que conduz recorrentemente à existência acompanhada de prazer e cobiça, buscando prazer aqui e ali. Essa tradução é uma tradução nova, é uma tradução do professor Clodomir Andrade, tá? Que foi publicada pela Vozes. Antes que vocês me perguntem de referências, é essa edição aqui, tá? É uma edição muito bonita, muito bem feita, muito bem traduzida. O professor Clodomir Andrade é um grande especialista e conhece muito bem o texto. Então, se alguém tem interesse pelo Cânone Pali e procura material em português, eu indico esse aqui, tá? Só que a gente precisa ser um pouco cuidadoso. Por quê? Por causa da ideia de desejo, tá? Essa ideia de desejo, ela é muito escorregadia, porque ela não necessariamente indica aquilo que nos move, aquilo que nós queremos, ela indica uma outra coisa. O termo tanha, e os sanscritistas e estudiosos de Pali, que me perdoem pela pronúncia, diz uma coisa um pouquinho diferente disso que a gente está acostumado a entender por desejo. Desejo em qual sentido? No sentido de uma secura, de uma sede. Né? Esse é o sentido literal. E sede é uma coisa que a gente sente, a gente bebe água, e se a gente para de beber água, o que acontece? A gente sente de novo. É nesse sentido. É no sentido de algo que não cessa, que não vai parar de aparecer. E aí sim, quem que falou da insatisfação? A Keila, sim, um tipo de insatisfação. A raiz sânscrita, Trishna, fala de um tipo de avidez, né? De um tipo, e aí percebam, né? A raiz Trishna dialoga diretamente com a palavra thirst, do inglês. Então a gente já tem aí uma ideia mais ou menos do que se trata. Agora a questão é, isso a gente está ouvindo a partir desse primeiro discurso do Buda, que é a origem do sofrimento. Mas por que isso acontece? Por que a gente tem esse tipo de coisa? Esse tipo de insatisfação, esse tipo de ansiar, ter fome de excitação, de febre, de um ansiar por algo. Existem, não só com a matéria, José Renato, não só com a matéria, com outras coisas também. Existem várias hipóteses pelas quais eu gostaria de explorar uma. E eu quero começar a explorar uma de um lugar um pouco mais próximo da gente, tá? Eu não vou muito longe, eu não vou lá para o Japão agora. Vamos ficar um pouquinho mais perto com aquilo que a gente está acostumado. Vamos levar em consideração algumas coisas sobre a natureza do ser humano. Tá? Quais são essas coisas? Em primeiro lugar, sim, claro, uma tradução mais concisa e mais interessante. A vida é cheia de sofrimento, o sofrimento é causado pelo anseio compulsivo pelas coisas da vida. Essa tradução é uma tradução da equipe do Instituto Nanzan de Religião e Cultura. Tá? Ela está presente nesse volume aqui, A Espiritualidade Budista, que foi organizado pelo Takeuchi Yoshinori. Tá? Inclusive eu escrevi o nome dele errado aí no slide. Mas vocês acham fácil, foi publicado pela editora Perspectiva. Então, nessa tradução, o craving foi traduzido como anseio, me parece uma tradução um pouco mais próxima daquilo que diz essa ideia de sede, de secura. Tá? Mas então, vamos pensar no que seria
a nossa primeiríssima pergunta. Se a origem do sofrimento é o anseio, qual é a origem do anseio? Por que a gente sente isso? Por que vocês ficam ansiosos? Por que eu fico ansioso? Eu não sei vocês. Eu costumava ser uma pessoa extremamente ansiosa, mas ansiosa em um sentido patológico, motivo pelo qual eu fui me analisar e me aproximei da psicanálise. Eu era tão ansioso, mas tão ansioso que eu entrava no banheiro e eu apertava a descarga antes de começar a fazer xixi. Era nesse nível de ansiedade. Tá? Por que isso acontece? De onde vem isso? Vou colocar uma primeira hipótese. Em primeiro lugar, nós, seres humanos, somos seres sociais. Alguém discorda disso? Porque me parece uma proposição bastante básica, bastante fundamental. Tá? Eu não conheço seres humanos associais. É possível que vocês sejam sociopatas, que vocês vivam isolados, que vocês, enfim, não gostem muito das pessoas, mas sem sociedade. Sem sociedade, aprenderam a falar como, aprenderam as coisas como, é difícil pensar. Me parece uma premissa extremamente válida, dentre as várias premissas, muitas das quais nada válidas, que Aristóteles apresenta na política. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com a política de Aristóteles, e o Leonardo diz, na sociedade ocidental, qualquer perda de tempo é vista como desperdício. Tá, sim. Desenvolva, caso te interesse, Leonardo. Então, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com a política de Aristóteles. Eu gostaria de colocar a formulação dele no detalhe, só para a gente ver alguns pequenos pontos interessantes aqui. Então, a primeira ideia básica que ele coloca é essa, né, de que o ser humano é, por natureza, um ser vivo político, né? Anthropos physein politikon zoon. Então, nós somos um animal político. Esse político ele pode ser lido de várias formas. Eu estou lendo aqui como um ser social. Tá? É claro que ele está falando sobre o cidadão da polis, é claro que Aristóteles não é nenhum modelo de ideal igualitário, nem nada do tipo. Quem conhece a política sabe disso, ele tem lá os seus limites sociais, mas o que me interessa é pensar nisso aqui, no fato de que ele é um ser vivo político, um ser vivo social, como eu estou lendo. Por quê? Porque, dentre todos os seres vivos, ele possui palavra. Só ele possui palavra. Logon. Essa é a ideia. Essa é uma tradução portuguesa que está disponível na internet. Então, se vocês quiserem ter acesso a esse texto, não é muito difícil, tá? É Aristóteles Política PDF no Google, tecla Enter, vocês acham. Vocês podem consultar outras traduções que acharem mais razoáveis. Essa me pareceu razoável, eu só troquei o homem é, por natureza, um ser vivo político, por o ser humano é um ser vivo político. Mas a ideia geral é a mesma. Então, nós possuímos palavra. O que significa possuir palavra? Eu já pontuei isso algumas vezes também, essa ideia de logon, ou de legein, falar, né? Ela deriva do substantivo lego, que imediatamente a gente relaciona com aquele brinquedinho que a gente fazia com Lego, era juntar uma pecinha na outra. Então, a ideia é de que nós, por princípio, já sempre nos reunimos, já sempre comunicamos algo. Comunicar no sentido de tornar comum. Entre eu e você, eu torno algo comum. Ele continua dizendo que, enquanto a voz indica prazer ou sofrimento, percebam, aí não é a palavra mais, né? Aí é a voz, ele está falando foné. Indica prazer ou sofrimento. O discurso, por outro lado, serve para tornar claro o útil e o prejudicial e, por conseguinte, o justo e o injusto. Percebam que prazer e sofrimento
precedem o útil e o prejudicial, o justo e o injusto. Por que eu coloquei esse trecho aqui? Porque aquilo que nos faz sofrer costuma ser diretamente relacionado, e aí sim, o Leonardo foi preciso, né? Costuma ser relacionado com o útil e o prejudicial, ou o justo e o injusto. Mas está antes. Aquilo que nos faz sofrer está um pouquinho antes disso. Ok, pacífico até aqui. Justamente no Japão há um grande número de hikikomori nos últimos tempos. Há um grande número de sofrimento bastante grande que não é divulgado, diga-se de passagem. Existe uma outra questão, né, a respeito... A pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte. Em que momento que a gente passa de uma voz que exprime prazer ou sofrimento para um discurso que exprime utilidade ou o que é prejudicial? Como isso acontece? Por que isso acontece? Fácil. O ser humano possui uma outra característica, além de ser social. Que característica é essa? Ele é um ser perfectível. Isso significa o quê? Que ele muda, que ele vai se transformando, ele vai se aperfeiçoando ou ele vai degenerando. Eu não sei se vocês conhecem um dos meus autores favoritos da história da filosofia europeia, que eu gostaria de trazer para vocês, que é o Giovanni Pico della Mirandola. Ele é um autor do Renascimento italiano, tá? Século XV. Em um determinado momento, ele escreve um discurso pelo ambiente ou por si mesmo. O que é a perfectibilidade, Dunia? A perfectibilidade, sim, no caso de Giovanni Pico della Mirandola, por si mesmo, por criação, ele é criado perfectível. É por isso que ele diz, isso ele defendendo o porquê do ser humano ser um milagre. E ele diz assim, não és celeste, tampouco terrestre, nem mortal ou imortal, para que, por si, como bom artífice, esculpa a forma que eleger, segundo o teu desejo e resolução. Olha o desejo aparecendo aí de novo. Dado o teu alvitre, poderás degenerar até os desarrazoados inferiores ou se aproximar dos superiores divinos e, se tua consciência regenerar. Essa tradução, na verdade eu nem conheci essa tradução, eu conheci essa tradução há pouquíssimo tempo atrás, da editora FI de Porto Alegre. Eu tinha uma tradução portuguesa, eu achei a tradução bem interessante, uma discussão muito bacana sobre o Renascimento, inclusive na introdução do livro, uma das fontes de diálogo principais é o texto da professora Cecília. Então, procurem esse volume da editora FI e deem uma olhada na introdução, que é muito legal. A palavra-chave aí é esse malueres, que pode vir tanto de um magnovolos, de uma grande vontade, que se assemelha ao que a gente estava falando do anseio, do tanha, como também pode ser um malus no sentido do mal mesmo. Então nós temos essa natureza perfectível. Como é que a gente vê isso? Imaginem que, e aí que a coisa começa a se complicar, nós somos seres sociais, ok? Ok. Para que a gente consiga viver em sociedade, a gente precisa estabelecer algumas normas. A gente não pode sair fazendo o que a gente quiser. Por quê? Porque a gente está sempre correndo o risco de degenerar até os inferiores, até as bestas, porque nós temos impulsos bestiais, porque faz parte da humanidade do homem que nós tenhamos impulsos bestiais. E o que a gente faz? A gente cria regras do que pode e o que não pode. Aí a voz passa a ser discurso. Guilherme está perguntando aqui, para Pascal, porcamente falando, o ser humano tem um vácuo no coração, que para ele seria preenchido Jesus, ou por Jesus. Seria daí a busca pelo religare? Os cristãos, talvez. Ou para alguns cristãos. Mas
tá? A ideia do vácuo é mais ou menos aonde a gente vai chegar. Desejo igual à imaginação? Nesse caso, não, José Renato. O desejo aí está no sentido de uma coisa que a gente não consegue controlar muito bem, que a gente sente que a gente precisa muito, tá? De onde vem essa coisa? Vou trazer uma outra formulação de um outro autor mais próximo de nós, que diz o seguinte: o problema está na tensão entre os impulsos bestiais do ser humano e as demandas da civilização. Toda civilização tende a se erigir sobre a coerção e a renúncia ao instinto. Isso é Freud. Isso é o futuro de uma ilusão. A questão decisiva consiste em saber se e até que ponto é possível diminuir o ônus dos sacrifícios instintuais impostos aos seres humanos, reconciliá-los com aqueles que necessariamente devem permanecer e fornecer-lhes uma compensação. Olha só, qual que é a questão fundamental que a gente começa a formular aqui. Nós temos desejos, nós temos instintos bestiais. Esses instintos bestiais são incompatíveis com o viver em sociedade, senão vira uma bagunça. A gente cria certas normas, certas leis, isso se transforma em discurso, isso se transforma em lei literalmente, em lei escrita, do que é proibido, do que não é proibido. Só que isso não significa que esses impulsos simplesmente tenham desaparecido, eles estão lá. E a gente tem que reprimir esses instintos, essas pulsões. O que acontece? Ele diz um pouquinho mais para frente, no mal-estar na cultura, ou mal-estar na civilização, a fim de desviar de certas excitações desagradáveis que surgem do interior, o ego, o eu, não pode utilizar senão os métodos que utiliza contra o desprazer oriundo do exterior. E este é o ponto de partida de importantes distúrbios patológicos. Isso significa o quê? Eu reprimo um desejo, eu não consigo colocar ele em movimento, ele volta, eu adoeço, ele volta na forma de um sintoma. Ele volta na forma de alguma coisa que está me fazendo mal. E muitas vezes eu não sei que esse algo é. Creio que religare não é um conceito, diz a Ângela, que se aplica no budismo. De acordo com meu sensei, se compreendi corretamente, o budismo não considera vácuos internos ou desconexões entre o corpo e o espírito. Somos suficientes. Ângela, sim, nesse sentido, perfeito. Não tem de fato uma desconexão corpo e espírito, esse dualismo não está presente no ensinamento budista, tá? Mas essa não é a única possibilidade de entender o Religare, tá? O Religare não necessariamente ele precisa estar de acordo com um religar com algo que está além, que está transcendente, tá? Todos os seres vivos possuem voz, apenas o ser humano possui linguagem. Isso é a premissa de Aristóteles. O sofrimento seria algo bem mais primitivo no homem? A princípio, sim. A gente está vendo que sim, que faz sentido, né? Agora, pensem no seguinte: o que vocês conseguem pensar de mais primitivo? Aquilo que mais faz com que a gente se perceba animalesco. Existem várias coisas, né? O medo é uma delas. E o medo é uma excelente analogia para a gente entender um pouquinho desse sofrimento. Tá? Imaginem que o medo é um mal-estar, é um tipo de sentimento ruim. Pensem em algo que vocês têm medo, por exemplo, e dá um nó na boca do estômago, ou na garganta, depende da pessoa. Em mim, geralmente, pega na boca do estômago. Eu tenho medo de aranha. Eu não sei vocês, mas eu detesto aranha. Aliás, eu detesto qualquer bicho que tenha mais patas do que eu. Tá? Em geral, eu não gosto. Se eles voam, então, aí mesmo que eu estou em desvantagem. Imaginem que existe um tipo de sentimento muito parecido, que a gente sente mais ou menos a mesma coisa, só que sem objeto.
você sente esse nó, você sente esse aperto, mas não é por isso ou por aquilo. Não é o escuro, não é a aranha, não é o possível assalto. O que é? A gente não sabe. Mas a gente nomeia isso. A gente nomeia isso de anseio. A gente nomeia isso de ansiedade. Um outro sinônimo é angústia. Felipe, os instintos são inconscientes, levados para sobrevivência. Isso evoluiu e constituiu uma formulação política, como as pulsões e a condensação. O mal são as repressões. Sim, mas elas são inevitáveis. Ou pelo menos uma parte delas são inevitáveis. O que me parece mais primitivo é o egoísmo externo, diz o Guilherme. Talvez, não sei, você teria que me dizer o que você entende por egoísmo externo, se tem um egoísmo interno. Sensação de... Vocês estão animados hoje, hein? Baita discussão. Sensação de vazio me dá muito medo. Aí que tá, mas, Camila, esse é o grande ponto. Como é que a gente sente o vazio? O que é sentir o vazio? Medo de aranha e psicanálise, recomendo o filme Enemy de Villeneuve. Externo, não externo. Tá, vamos continuar aqui um pouquinho. Vamos transformar essa pergunta em uma outra. Isso está presente em nós. Né? A gente tem essa sensação de que falta algo, como alguém já pontuou aí, de que tem alguma coisa ali que a gente não entende muito bem o que é, e a gente já tem uma certa desconfiança de que isso ocorre em função de uma série de repressões que são inevitáveis à formação da sociedade. Tá? Voltem lá no primeiro Koan. Por que quando toca o sino você veste o hobby? Por que a gente faz as coisas da maneira como a gente faz? Por que a gente segue determinadas normas e determinados valores? Por que essas determinadas normas e esses determinados valores são uns em uma determinada cultura e outros em outra cultura? Por que a gente escolheu seguir este e não aquele? Fica estranho, né? Então a gente tinha uma definição preliminar de anseio que é atinar para o fato de que algo está faltando. Tá? Pensei nesse exemplo do medo. Né? Vamos chegar numa definição final, que sofrer, que é o problema que a gente está tentando resolver aqui, eu não sei vocês, eu não acho muito legal ficar sofrendo, é carregar ou suportar a ansiedade de uma falta. Que falta é essa? O que a gente tem que se perguntar agora é possível parar de sofrer? É possível cessar essa ansiedade que causa o sofrimento? O que vocês acham? Tem solução para o problema, Paulo? Vamos lá. Na sequência desse Cânone Pali que eu li no começo, diz assim: agora esta, monges, é a nobre verdade acerca do caminho que conduz à cessação do sofrimento. É este o nobre caminho óctuplo. Eu tenho uma grande dificuldade de falar essa palavra, óctuplo. Eu sempre falo octópulo, eu não sei porquê, mas é óctuplo. O caminho de 8 vias. Isto é, visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, modo de vida, não de vista, erro meu, correto, esforço correto, consciência correta, concentração correta. Só essas 8 coisas que vocês precisam dominar para parar de sofrer. Só que antes a gente precisa entender o que significa esse correto, né? Isso já nos causa um problema, porque é correto conforme qual medida? É aí que começa a confusão. É aí que a gente se vê diante dessa ideia de correto, de samá, que em Pali diz algo que é conectado, que é uno, que é talvez religado, respondendo ao religare, que é minucioso, que tem propriedade, que está no caminho da forma como deveria ser.
que é o melhor, que é o perfeito. O que causa o sofrimento não é a miséria, a falta, é a cobiça. Li isso esses dias. Tá, mas Helena, pensa comigo. É a cobiça, certo? Mas uma pessoa que cobiça, por que que ela cobiça? Por que que ela quer mais? Porque ela não tem. Porque tem uma falta. Se ela tivesse, ela não cobiçaria. O método do desconhecido, um buraco negro, pensar que a repressão é uma ansiedade constante, querer e vontade. Se quero, isso me gera ansiedade, vontade e querer. Ok, mas pensa o seguinte, é também o que nos move, hein? Porque se a gente não tivesse essa falta, a gente não se moveria. É mais ou menos aí que a gente vai chegar. Ela pode não ter e não querer. Pode ter tudo e querer sempre mais. Sim, exato, exato. Ela acha que quer uma coisa, ela consegue, ela quer outra. Ela consegue, ela quer outra. Quem aqui é estudante de graduação de filosofia? Eu quero ter um diploma de bacharel ou de licenciado em filósofo. Eu conquisto. Depois eu quero um de mestre. Eu conquisto. Depois eu quero um de doutor. Eu conquisto. Depois eu quero uma vaga de professor. Eu conquisto. Depois eu quero ser um professor titular. Eu conquisto. Depois eu quero me aposentar. E aí, geralmente, as pessoas, quando conquistam, costumam entrar em depressão, porque não tem mais nada para correr atrás. Tá? O sofrimento nos move, portanto, não. A falta nos move. É aí que tá. Essa é toda a equação. Esse é todo o problema. Como a gente lida com essa falta. A ansiedade, então, é boa e ruim ao mesmo tempo? De novo, é como você lida com isso. É como você lida com a falta. E é por isso que a gente vai começar a estudar os Koan. Porque é uma questão de narrativa. Eu destaquei também brevemente Samya, a raiz em sânscrito, que dá uma ideia um pouco diferente, mas também mais ou menos no mesmo sentido, de igualdade, uniformidade, equilíbrio, semelhança, mesmidade. Só que percebam que da formulação de uma hipótese, a gente necessariamente vai passar a formulação de várias hipóteses, que é o que vocês estão fazendo agora. Tá? Por que isso acontece? Existe um ensino sobre o caminho para cessar o sofrimento, existem desvios desse caminho. Por desvios, não entendam o caminho errado, tá? Entendam que esse caminho vai por diversos lugares. Siddhartha Gautama é o sujeito que atinou para essa questão e que formulou o problema dessa maneira, ok? O que ele fez? Ele transmitiu o seu ensino de forma oral. Vocês sabem que ele não escreveu, ou nós acreditamos que ele não tenha escrito. Ou se ele escreveu, não sobrou nada. Mas sabemos que, naquela época, a forma de transmissão dos ensinamentos era oral. Vocês conhecem a história do telefone sem fio, né? De como as coisas vão sendo ditas e reditas e faladas e refaladas e configuradas e reconfiguradas. Esse ensino, ele era transmitido oralmente por um motivo. O problema não era a falta de escrita. O problema é que o importante era transmitir. E essa transmissão, ela dependia de algo. Do que dependia essa transmissão? Se a gente parar para pensar na própria palavra transmitir, eu destaquei para vocês, você está pensando em algo que é levar adiante, ou levar através, ou levar além essa ideia do trans, um anúncio, um envio, uma fala, um registro, mito, essa palavrinha ela tem um zilhão de significados diferentes, ou mesmo uma medida, um métere, cuja raiz proto-indo-europeia desse mito é mate, que indica troca. Depende de uma troca, de uma pessoa a outra. É algo que
muito provavelmente, se escrito, se explicado, se não transmitido de uma pessoa para outra, não vai ser entendido. Essa era a premissa fundamental do ensinamento. O que já nos coloca numa posição complicadíssima agora, em pleno século XXI, de estar discutindo esse texto, né? Já nos coloca numa posição de pessoas que estão completamente desorientadas, né? E de fato, essa é uma consequência. Imaginem que essa transmissão oral se deu, a princípio, para pelo menos 10 discípulos. Depois desses 10 discípulos, após a morte de Siddhartha, houve uma reunião, um concílio. Os ensinamentos começaram a ser compilados, transcritos, organizados, e as coisas começaram a se complicar. E as interpretações começaram a divergir, e Siddhartha já estava morto. E aí, o que acontece? Formam-se diferentes escolas interpretativas a respeito do que ele estava dizendo com o sofrimento, dukkha, que alguém citou lá na frente, a raiz dos, essa ideia tanto dos quanto o ka de estar, mal, dos, o que significa, então, essa ansiedade, esse tanha, esse desejo, esse querer incessante que sempre aparece. E aí começou a ficar uma confusão. De fato, José Renato, sempre há distorção. Tem sempre falha na comunicação, principalmente hoje. Um panorama do que aconteceu, só para vocês terem uma noção. A princípio, as escolas antigas do budismo, elas contavam em pelo menos 18, que a gente tem registro, 18 escolas interpretativas diferentes, que surgiram logo depois da morte do Siddhartha. A partir daí, formam-se 3 grandes escolas, formam-se mais, mas essas são as 3 grandes, as 3 mais conhecidas e as 3 que mais ramificaram. O budismo Theravada, que é o budismo desse Kanonipali, o budismo Mahayana, a escola do grande veículo, que está mais vinculada aos discursos que foram transcritos no sânscrito, principalmente, quando eu falo discursos, se vocês pensarem na palavra sutra, é disso que eu estou falando, tá? Quando a gente fala em sutra, a gente está falando em discursos do sânscrito, que tem um viés mais especulativo, ao passo que a escola Theravada tem um viés mais analítico, de encontrar um despertar a partir, enfim, de uma análise da sua própria experiência. O budismo Mahayana, de certa forma, desloca isso para um lugar que não é assim tão simples, e você tem o budismo Virai, o veículo do diamante, mais vinculado aos rituais, mas de viés um pouco mais prático, litúrgico, cerimonial. É daí que vem, por exemplo, o budismo tibetano. Tá? Isso são as 3 grandes. Você vai ter uma outra infinidade de escolas, inclusive o que eu chamo carinhosamente de Zen californiano, que é o nosso Zen New Age, que é o do monge, o executivo, e por aí vai. O que acontece? Esse caminho ele começa a ser transmitido por meio desses escritos, por meio de uma transmissão entre mestre e discípulo, e ele começa a formar uma linhagem, ele começa a se tornar uma coisa hereditária. Por isso que eles falam em patriarcas, a gente poderia falar em matriarcas também, mas vocês sabem muito bem como é que é a história falocêntrica do mundo, tá? E os nomes de quem aparecem. Você tem uma linhagem que se estende bastante, né? Onde, por exemplo, de Mahakashyapa e Ananda vai para Shanavasa, e a partir daí vai passando para um e para outro, e o 28º é um monge chamado Bodhidharma, que teria recebido a instrução por volta do século 5 ou 6 e que vai para a China. Eu já contei a história de Bodhidharma em algum momento, acho que foi no Pontapé do Mestre Zen, mas eu vou contar de novo, só porque eu gosto dessa história. Dizem que, eu nem incluí ela aqui, mas acredito que sempre vale a pena, porque também é um Koan. Dizem que Bodhidharma chegou na China, e ali ele encontrou um imperador
um imperador que já havia entrado em contato com o budismo já havia chegado na China, e esse imperador, que se chamava Wu, ele se tornou um budista convicto, né? E a partir daí começou a investir bastante dinheiro na construção de templos, na construção de mosteiros, em imagens, em ícones. E quando ele soube que um grande mestre indiano estava chegando na sua cidade, ele convidou o Bodhidharma e ele perguntou: qual é o mérito desses meus esforços em nome do budismo? E Bodhidharma respondeu: nenhum. O imperador Wu, muito bravo, falou: quem é você para me dizer algo assim? E Bodhidharma respondeu: eu não sei. Eu não vou analisar nem dar uma resposta para esse agora, se virem com ele. Mais para frente a gente discute. Gustavo diz: o Pico diz no seu discurso: desdenhamos das coisas da terra, desprezemos as astrais, e abandonando tudo que é terreno, voemos para a sede supramundana, próximo da sumidade da divindade. Sim, claro, era cristão, condenado, mas era. O herege. O vazio humano é uma indefinição ontológica. Não sei se é ontológica. E nessa indefinição é que podemos trilhar esses caminhos. Se aproxima do que o budismo diz: almejar as coisas que nos tornam mais próximos de sermos deuses. E isso tem uma proximidade maior com o budismo, de não ter um Deus nesse sentido mais ocidental. Não tem um Deus nesse sentido mais ocidental. O que acontece é que, se você está falando de um vazio, você não está mais falando de ontologia, você está além da ontologia. Esse reconhecimento dessa vacuidade já pressupõe que existe algo ali que não é da ordem do ser, que não é da ordem do ente, que é de uma outra ordem, que é talvez da ordem de um não-ente, um meon, em grego, uma meontologia, ou que é da ordem de uma unidade, de um renologia. Enologia, não pensei no vinho não, tá? Pensei na ideia de uma fala sobre o uno. Tá? É o mesmo que Jesus, quando não vem para mudar a lei, mas transcender. Eu leio diferente, José Renato. Eu não leio como transcendência, e eu leio justamente como uma mudança na lei, tá? Porque você tinha uma lei antes muito bem estabelecida, você tinha um código de Hammurabi vigente, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, e a premissa dele é justamente mudar essa lei. Ele diz: se alguém lhe ataca num lado da face, vire a outra. Tá? Eu não sou muito simpático a essa premissa, né? Eu prefiro a anterior, eu prefiro Hammurabi, honestamente. Olho por olho, dente por dente. Mas não sei se trata de transcendência. Tá? Eu acho que tem muitas leituras. Percebam isso, tá? A gente está entrando agora na discussão de uma tradição de pensamento, e eu estou passando muito por cima numa série de ramificações que ela tem. Tá? Quem conhece um pouquinho da história do cristianismo, ou que estudou a filosofia do cristianismo, percebe que existe uma infinidade de caminhos possíveis, e de interpretações, e de convergências, e de divergências. Agora imagina isso passando de uma cultura, como a cultura da civilização do Vale do Indo, pela China, pelo Japão, pela Coreia, por culturas e etnias completamente diferentes, por línguas diferentes. Olha a confusão que a gente está se metendo. Gautama, quando sai do castelo, vira um eremita, vai ao extremo de todas as regras. Quando está em um rio, recebe leite de uma mulher e seus discípulos o abandonam. Bom, resumindo aí, ele descobre o caminho do meio. Este caminho do meio seria a base? Nesse sentido, sim, Felipe. O que acontece é que ele percebe que a vida cética, nem a vida nobre, nem a vida cética o levam muito ali onde ele quer. Tá? E esse caminho do meio, existe uma escola que enfatiza bastante isso, que é uma das escolas do budismo Mahayana, e que vai tentar pensar no que significa estar no meio.
Tá? A gente vai chegar lá, mas ainda estamos explorando algumas outras coisas. Bodhidharma, esse que se encontrou com o imperador Wu, ele é conhecido como o primeiro responsável pelo início de uma escola que se chama Chan Zen, ou eu vou falar Song, porque eu não entendo nada de coreano, e se tiver alguém aqui que fala coreano, depois me explica como é que pronuncia esse sinal diacrítico, porque eu não faço a menor ideia. Se for parecido com chinês, então Song, mas eu acho que não é. Quais são as grandes características dessa escola que eu gostaria de pontuar para vocês, porque é nessa escola que a gente vai se mover. Em primeiro lugar, um reconhecimento da inefabilidade e da vacuidade. O que isso significa? Significa que eu consigo entender que existe algo que me escapa a possibilidade de compreensão, de fala, de transmissão, de tudo. Algo que é inatingível. E eu consigo assumir que existe um vazio inevitável que está, de certa forma, ligado tanto ao nosso movimento quanto ao nosso sofrimento, dependendo de como a gente lida com esse vazio. Tá? Transmissão direta, mestre a discípulo, isso é uma premissa básica. Vocês podem pegar qualquer mestre e ele vai ter a linhagem dele de onde ele veio. Isso não se dá só no budismo, isso se dá em diversas outras tradições. Eu acho que uma vez a gente até brincou sobre isso na tradição acadêmica, que a gente vai rastreando quem foi professor de quem foi professor de quem foi professor de quem, e aí, dependendo, se estiver tudo organizadinho, a gente chega até Platão. Pouco provável hoje em dia, mas deveria chegar, né? Teoricamente deveria chegar. Pelo menos até Tomás de Aquino. Vai saber. Mas a transmissão mestre-discípulo é uma das mais importantes. Tá? Por quê? Por que isso ocorre? Por que essa transmissão é tão relevante assim? Segurem aí. E uma ênfase na meditação, né? que em sânscrito é dhyana, em pali também, dhyana, em chinês chan, em coreano Song, em japonês Zen. Daí vem o nome da escola. Tá? Uma prática meditativa. Aqui essa meditação a gente vai responder com koans e entendendo os koans um pouquinho mais para frente. Tá? Então, resumo da ópera. A gente tem o problema do sofrimento. A gente se pergunta qual é a origem desse sofrimento. E a gente se depara com o fato de que nós, enquanto seres sociais, construímos uma sociedade na qual é necessário segurar alguns dos nossos impulsos para que a gente consiga conviver. E esses impulsos a gente faz o que com eles? Se vira. Reprime, sublima, faz o que você quiser. Qual é a resposta mais comum? A gente adoece. E a gente está sempre na expectativa de que esse desejo que a gente reprimiu, que a gente nem sabe direito qual que é, porque quando a gente entrou na sociedade já foi dito que não pode, isso aí nos dá uma sensação de que falta algo que a gente não sabe o que é. E quanto mais isso vai ficando lá no fundo, no sup, mais isso vai voltando na forma de outras coisas. Mais isso vai se manifestando enquanto um mal-estar, enquanto um sofrimento, enquanto um sintoma, dentre os quais a ansiedade é um dos mais comuns. Essa é a pergunta. Quantos de vocês aqui são ansiosos? Aí no sentido já não mais tão filosófico quanto o que eu estou colocando aqui. Porque nesse sentido todos somos. Mas quantos são ansiosos? Pois é. Por isso que eu dei essa volta toda para perturbar vocês. Por isso que eu não entrei direto nos com. Meu sobrenome é ansiedade. Tem gente que foi escrever eu, de tão ansioso escreveu Ru. Se tivesse escrito Mu, faria sentido. Nada, no absoluto. Eu já me tratei, inclusive, sim, claro.
Depende da hora do dia, Então, percebam, essa ansiedade no sentido mais popular da coisa, estar ansioso em relação a alguma coisa, isso é efeito do quê? Isso é feito de uma tentativa de projeção das coisas que vão acontecer. Quer se jogar para fora. Quer transcender. Por isso que a ideia não é transcender, tá? A gente não vai para fora, a gente vai para dentro. Sou ansiosa, porém tento me controlar fazendo terapia e também usando terapias alternativas como o floral de Bach. José Renato, na hora de dormir. Na hora de dormir, sim. Também, e de acordar, tá ok. E durante o dia inteiro. Sim, claro. Mas percebam que quando a gente está falando em ansiedade aqui, é claro, a gente também contempla esse tipo de ansiedade, tá? Mas a gente está falando de uma coisa mais fundamental, de uma falta fundamental que é pertinente ao ser humano, que é algo que sempre vai estar ali e que é necessário a gente entender, de um vazio, de um vácuo, daquilo que em sânscrito se diz shunya. Daí vem a ideia de shunyata, de vacuidade. A questão vai se transformar em uma técnica de transmissão. Como é que eu faço para a pessoa entender o caminho para cessar o sofrimento? É aí que a gente chega nos Koan, tá? Porque o Koan nada mais é do que isso, do que uma técnica empregada para que você entenda o que significa lidar com essa falta, reconstruir essa narrativa da sua falta. E aí que a coisa fica legal. O que são Koan? O subtítulo Transmissão do caminho pelas histórias de sabedoria e ensinamento basicamente resume toda a relação com o projeto, né? Em primeiro lugar, Koan, ao pé da letra, significa caso público, como casos públicos, não tem plural. Casos públicos em que sentido? No sentido de que são coisas que aconteceram, que são publicamente sabidas, que são notoriamente sabidas. Eles surgem, essa tradição de contar essas histórias, surge na China, da dinastia Tang, 618 a 907, quando nesse período de tempo a gente não sabe exatamente, e eles começam a ser compilados textualmente a partir do século X. Ou talvez antes, tá? Esses dados são sempre duvidosos, mas a gente fica neles porque, de certa forma, é mood vazio, isso mesmo. De certa forma, eles nos ajudam a situar no tempo. No momento atual do mundo, acho que todos somos e estamos ansiosos por algo. Gustavo, eu vou pegar esse seu comentário para falar uma coisa. Tá? Quantos de vocês aqui estão pensando em como vai ser retomar a vida depois da pandemia? Eu ouço muito isso. Tô vendo que algumas pessoas sim, outras não. Eu já não penso mais nisso, Angela. Sabe qual é o problema, Gustavo, dessa fórmula? Eu te digo. Quando eu escuto essa formulação, quando a vida voltar ao normal, quando eu retomar a minha vida, eu fico sempre pensando, mas por que você abandonou ela? Por que ela parou? Eu vou contar um outro conto que eu não ia contar, mas eu vou contar. Dizem que um mestre parou na frente do templo e Bodhidharma virou para ele e perguntou assim, por que você não entra? Ele falou, mas eu nunca estive do lado de fora, eu vou entrar para quê? Então, pense nisso. Em que medida que a nossa ansiedade se manifestou como um retorno à vida cotidiana com a qual a gente está acostumado fora da pandemia? A questão é, por que deixou de viver a vida durante a pandemia? Ou como é que você faz para que a sua vida continue, para que a sua vida não pare? Como é que a gente se reorganiza nesse sentido?
Como é que a gente acha a maneira mais apropriada? E essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Quando vocês se inscrevem no curso, se ele é presencial, como vocês faziam antes, vocês iam até a universidade, vocês tinham um ambiente adequado de estudos, vocês tinham uma biblioteca à disposição, vocês tinham carteiras, vocês tinham uma lousa, e agora não tem mais nada disso. Isso significa que vocês, então, fazem de qualquer jeito? Ou vocês também separam o ambiente para o estudo de vocês? Ou vocês também organizam a coisa, deixam a coisa arrumadinha para começarem a estudar? Como é que está funcionando isso? E o Felipe pergunta, depende, o que é a vida? Eu não sei, você está perguntando da minha ou a sua? Às vezes eu organizo, às vezes não. Isso é uma boa medida. Por que às vezes organizo e às vezes não? Percebam que esses casos públicos, eles vão na intenção de atinar para isso. Tá? Mônica Gal, tudo organizado por aqui. Às vezes estou com preguiça ou não dá. Tem uma definição de Stephen Heine que é bem simples e que ajuda a gente a entender. Os Quan referem-se às expressões espirituais enigmáticas e por vezes chocantes, baseadas no encontro dialógico entre mestres e discípulos, utilizadas como ferramentas pedagógicas para o treinamento espiritual na tradição Zen em chinês Chan, budista. Eu podia ter traduzido melhor essa passagem, né? Esse livro, The Koan Text and Context in Zen Buddhism, ele é um livro que está disponível para PDF, se vocês procurarem, vocês acham, tá? Mais para frente, nesse mesmo volume, tem um outro artigo que dá uma outra definição também bastante simples. Koans são ditos breves diálogos ou anedotas que foram extraídas de biografias e registros de discursos e patriarcas do Chan Song Zen e se perpetuaram por conta de algum tipo de escrutínio especial, porque eles perceberam que ali tinha alguma coisa acontecendo, tá? Mas o mais importante é a gente entender que essa falta está ali e que problemas existem. Agora, quais são os problemas mais importantes? Eu vou dar um koan para vocês, mas só para os ansiosos da sala. Os que não são ansiosos, ignorem esse koan. Koan diz assim: ele costuma ser chamado de resolvendo o problema do monge. Depois de um sermão matinal para os monges, Yakusan, que é o nome japonês de Yao Shan, grande mestre do budismo Chan chinês, foi abordado por um monge que disse: eu tenho um problema, você me ajuda a resolvê-lo? Yakusan respondeu: eu só vou te ajudar a resolver no sermão da noite. Quando chegou a hora do sermão da noite, Yakusan disse: o monge que me disse de manhã que tinha um problema, dê um passo adiante agora mesmo. Assim que o monge se levantou e se pôs diante dele, o mestre o segurou rudemente. Olhem aqui, monges, disse ele. Esse camarada tem um problema. Ele empurrou o monge para o lado e se retirou para os seus aposentos. Fim de história. Qual é a resolução desse problema? O que esse koan está dizendo? Tem uma resposta. Leia de novo, Victoria. Vamos resumir. O mestre é abordado pelo discípulo que fala, tem um problema. Ele fala, ok, à noite eu resolvo. Tá bom. Aí chega à noite, ele puxa o cara e fala, olha, esse aqui tem um problema. Empurra o cara e vai embora. O que ele está dizendo? Resolva. Não acho que é isso. Ele falou que ia ajudar. Não, mas não, escuta. Ele falou, eu vou te ajudar. No sermão da noite. Como assim resolva? A ajuda dos outros monges? A Luma perguntou, boa hipótese.
É um dos princípios do budismo, a Sangha, a comunidade, mas não é isso. Compartilhar o problema? Também não. Falar em público? Por que, Matsuda-san? Pense no seu problema. O cara não quis resolver sozinho? Gente, como vocês são maldosos. Meu Deus. Resolva, se vire, não quer resolver sozinho. É tão simples. Ah, Manuel já deu um bom direcionamento. Eu não ia dar margem para vocês levantarem hipóteses e nem explicar, tá? Eu ia deixar vocês ansiosos com a resposta, mas eu não vou fazer isso porque eu não sou cruel. Por que você acha, Manuel, que no fim poderia não ser um problema? Alguém já poderia ter vivido o problema e poderia dividir a experiência? É uma hipótese, mas acho que não é disso que se trata. Resolva por si só. Me lembrou o Lacan, a fala, e depois o corte. Sim, o princípio é o mesmo. São técnicas diferentes com funções diferentes, tá? Uma coisa é terapêutica, outra coisa é cultivo. São coisas diferentes. Tem diálogos entre desenvolvimento e psicanálise, eu mesmo acabei de apresentar um. Mas não é a mesma coisa, não vale confundir. Usar a reflexão para a resolução do problema. Posso tirar print para ver depois? Pode, se você aguentar de ansiedade. Seria o moderno você que lute? Não. Por que é que eu vou jogar a pessoa no sofrimento? Eu estou tentando tirar ela desse lugar. Talvez seria um problema, mas a dimensão do problema talvez o dissipe. Bom, já encontramos o mestre Zen da turma, que é o Manuel, que eu não estou vendo aqui na tela. Sonhos? Ele deu um problema maior? É tão simples, no fundo é isso. Ele chega e fala, eu tenho um problema. Ele falou, tá bom, à noite eu resolvo. Se era um problema que podia esperar até a noite, não era um problema tão sério assim. Senão ele teria respondido, não, escuta, não, eu preciso disso agora. Ele falou, não, tá bom, então eu espero até a noite. E se não era um problema tão sério, por que você está se ocupando dele? Para os ansiosos, naturalmente ansiosos da sala, pensem quanto tempo vocês despendem nesses problemas que dá para resolver amanhã, depois, mais tarde. E o quanto vocês ficam, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo aquilo? O que não pode ser resolvido está resolvido. Nem sempre, Dunia. Às vezes a gente tem que resolver sim. Como assim? Tem que resolver. Mas isso é motivo de sofrimento? Essa é a pergunta. Pelo que vocês estão se deixando sofrer? Claro que a história acabou, Victoria. O que você está pensando? Projetar para o futuro, a base do ansioso. Sim, exato, Felipe. É isso. A questão é, qual problema vale a pena me ocupar? No fundo, muito pouco. Quase nenhum. Tá? Mas chamam essa não resolução de procrastinação. Aí que tá. Não. Sabe por quê? Porque a questão é a seguinte, não foi o discípulo que falou, eu resolvo à noite, foi o mestre. Ele simplesmente provocou, ele cutucou. Chocada, então, é a definição que a gente viu acima, né? Tinha uma trilha do Recruta Zero que dizia, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Sim. Isso é uma coisa muito mais simples. Se é um problema que pode esperar até a noite, não é algo que merece ser chamado de problema. Não é algo para te torturar. E se você pode resolver agora, resolva agora. Por que não resolver agora? Porque se de fato é um problema, é melhor resolver logo. Essa é a lição. Muito complexo, difícil hierarquizar o que é ou não é importante. Você acha? Então estamos aí na grande questão. O que é importante e o que não é importante, Leonardo?
Esse é o nosso maior desafio aqui. É isso que eu quero saber. Para você entender o que é importante, o que não é importante, não adianta eu listar. Não adianta virar para você, Leonardo, e falar: olha, as coisas importantes da vida são essa e aquela outra. Tá? Porque mesmo que sejam de fato, eu não sei se você de fato vai conseguir parar de se preocupar com isso, ou vai dar atenção ao que é importante. Quando eu vou dar aula, quando eu vou preparar um curso para vocês, para mim, o importante é que vocês tenham uma boa captação de imagem, que a aula esteja conforme os meus propósitos, que o meu espaço aqui de trabalho esteja bem organizado, que eu preste bastante atenção no que vocês estão me perguntando, no que eu estou dizendo. Isso é importante para mim, quando eu estou aqui. Aí você vai falar: ah, mas não é importante, sei lá, a sua gatinha que está doente, minha gatinha estava doente esses dias. Eu falei: é importante. Claro que é importante, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Agora é o momento de dar aula. Ela está lá, está bem assistida, ela está bem cuidada. Se de fato fosse um negócio muito preocupante que eu tivesse que resolver, eu não estaria aqui dando aula para vocês e ia mandar uma mensagem e falar: oh, vocês me desculpem, mas eu preciso cuidar da minha gatinha que ficou doente. Estou fazendo curso para ver se entendo. É entender? Eu não sei se é entender. Não sei se a gente consegue entender dessa maneira. Eu estou provocando vocês, viu, gente? É claro que eu vou discriminar isso em termos mais palpáveis, tá? É só uma provocação. No ensino básico que temos, o budismo seria uma doutrina espiritual e filosófica criada por Siddhartha, o Buda que considera o poder da reencarnação humana, de animais e das plantas, e também diz que as escolhas para chegar à libertação dos sofrimentos estão no autoconhecimento. Não sei se concordo com tudo isso, tá? Não sei se trata de autoconhecimento, porque se existe uma vacuidade inegável aqui, eu já tenho que de antemão assumir que existe algo que eu não posso conhecer, que é inefável, que é inatingível. Começa daí. Então não adianta eu tentar conhecer, tá? Já tivemos na segunda-feira uma discussão sobre autenticidade, autoconhecimento com o professor Tio. Doutrina espiritual e filosófica. Sim, cuidado com o espiritual. O espiritual aqui no sentido que a gente tinha falado de bhava, né, de um cultivo, não é espiritual dos espíritos, tá? Voando por aí. E da reencarnação, sim, também. As reencarnações, vida e morte, samsara, o eterno ciclo, eles podem ser lidos numa chave que não é essa chave literal nem transcendental de sai de um corpo vai para outro, tá? Tem gente que pode ler assim, mas não necessariamente. Não tem a crença não é o essencial. Mas a ansiedade não seria uma quantidade enorme de importantes? Eu tenho um quão para você, Augusto. Mas eu não vou dar esse quão hoje. Mas eu só vou te fazer uma pergunta. Por que você está com tanto importante assim? Por que você está com essa quantidade enorme de importantes? O coaching da filosofia diria que é filosofia de vida. Eu não vou falar de coaching, porque senão o nosso curso vira máquina de guerra, sempre que a gente entra nesse assunto, tá? Aí depois eu tenho que ficar cortando 4, 5, 10 minutos eu falando mal de coaching aqui. É um estado e não uma metodologia. Meio e não fim. De fato, estar desperto é um estado. Não é uma essência, não é uma substância, não é algo substancial. Meio e não fim. É porque o fim mesmo, quando você chega lá, já não tem mais estado nem metodologia. Sou responsável pelo que eu digo, não pelo que vós compreendem. Em certa medida, sim, mas do ponto de vista simbólico, não. Existe uma responsabilidade em relação àquilo que você disse, sim.
tá? Mas, de fato, o que os outros compreendem daquilo que você diz, ou aquilo que vocês compreenderam ou não compreenderam do que eu disse ou deixei de dizer, isso é imponderável, existe um abismo aí. Por isso que a narrativa choca. Porque ela não tenta transpor esse abismo, ela abre esse abismo. O intervalo entre a manhã e a resposta do mestre à noite lembrou o intervalo entre duas sessões e a necessidade de tempo para digerir uma questão, pegando o gancho com a conexão que você fez com a psicanálise. Sim, Sara, faz sentido, tá? Mas, de novo, não é a mesma coisa. Você ser um praticante do budismo não é a mesma coisa que fazer uma análise ou fazer uma terapia, mas sim, de fato, é esse intervalo, esse ato que se abre, porque o grande lance é que o corte da sessão se dá no momento de maior angústia, né? E você sai de lá mais angustiado do que entrou. E é isso que acontece com os Koan. A partir do momento em que eu conto para vocês e vocês ficam tentando entender o que isso quer dizer, eu não ajudei vocês a pararem de sofrer, eu deixei vocês mais angustiados, mais ansiosos. Porque vocês precisam se ver de frente com essa angústia, com essa falta.